Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o incrível O Processo Mauritius, do autor alemão Jakob Wassermann. Um autor que não aparece tanto por aqui, não é tão falado, infelizmente porque, olha, foi uma surpresa positiva daquelas. Esse ano está sendo um ano de leituras incríveis, e especialmente de leituras que entregam muito mais do que eu esperava, e esse é um caso, inclusive. Esse livro aqui é o primeiro de uma trilogia, são 3 livros publicados pelo Jakob Wassermann, que a editora Sétimo Selo trouxe para o Brasil. A gente tinha uma edição desse livro aqui, só que antiguinha, da Abril Editorial. Depois veio então a trilogia por meio deles. O terceiro livro não tinha no Brasil, nunca teve no Brasil, então agora nós temos acesso ao restante da trilogia. O segundo livro então é Etzel Andergast, e o terceiro livro, A Terceira Existência de Joseph Kerkhoven. Não sei se é assim que se pronuncia corretamente, mas enfim, tá aqui o resto da trilogia. Eu já pedi para eles, porque eu quero muito seguir a leitura. Foi realmente uma leitura, assim, muito surpreendente, como vocês vão ver agora. Foi uma leitura conjunta que a gente fez no clube. A gente sabia que não teria muita adesão, não seria uma leitura muito propagandeada como foram outros grandes clássicos super conhecidos. Mas esse aqui é um livro que é muito indicado pelo Monir Nasser. Tem uma aula aqui no YouTube que vocês acham facilmente, do professor Monir falando sobre esse livro. Ele fala muito bem desse autor. E outra pessoa que fala muito bem desse autor é o Olavo, inclusive tem uma frase dele aqui na orelha, né, do livro, da Sétimo Selo, falando que o Jakob Wassermann é o Dostoiévski do século XX. Isso chamou muito a nossa atenção, mas eu acho que o Wassermann tem, assim, uma característica muito específica. Ele é um autor muito único e muito diferente de tudo aquilo que a gente já teve contato, assim, no ano, no clube, enfim. Ele é muito diferente de outros autores e de outros livros, então eu acho que vale muito a pena conhecê-lo, e quero muito recomendar para vocês, contar um pouco então a história desse livro, para deixar vocês com vontade de ler, e talvez vocês se apaixonem pelo autor tanto quanto a maioria das pessoas que fez essa leitura conosco. Eu acho que todo mundo que terminou o livro disse que o livro é bom, sabe? Ele não é um livro que seja que ele ame ou odeie. Todo mundo vê o seu mérito, ainda que não tenha se envolvido tanto na história. Eu me envolvi muito na história, então as últimas 100 páginas, eu acho que foram aí uns 2, 3 dias, porque é impossível de largar, ele consegue te grudar assim, na história de um jeito sensacional. Mas vamos lá para o enredo, então. Esse é provavelmente um dos melhores livros sobre a justiça que eu já li. O tema justiça é tratado em muitas obras. Eu até juntei 4 obras que eu acho que são essenciais sobre esse tema. Lá no meu Instagram eu fiz um Reels, mas posso falar um pouco mais sobre outras aqui para vocês. Eu sou do ramo do direito, então eu acabei lendo algumas coisas mais focadas nisso também. Mas o Processo Mauritius, ele vai para uma profundidade e um realismo que eu não vi em nenhuma obra até então. Até me recomendaram o Processo do Kafka para fazer um pouco esse comparativo, que também parece ir mais ou menos nessa mesma linha, mas eu tenho certeza que a profundidade que a gente tem aqui não dá para achar fácil em outras obras. Bom, então, voltando para o enredo, nós temos aqui o Etzel Andergast, que é o título dado ao segundo livro da trilogia, inclusive, né? Aqui nesse primeiro livro, ele tem 16 anos, ele é um menino bem educado, bem certo, bem correto, não tem aquele fervor da juventude que na maior parte do tempo a gente vê quando a gente lê um livro sobre um adolescente. Mas ele tem um pai, que é o Wolf Andergast, que é um procurador-geral. Ele é um cara muito respeitado naquela região. Eles moram provavelmente em Frankfurt, não fica claro, mas pelo que tem de elementos aqui, dá para notar que é em Frankfurt. E hoje ele é procurador-geral, mas ele foi o juiz substituto, ele, enfim, teve uma série de carreiras para ter hoje, no livro, provavelmente um dos melhores cargos, assim, na justiça alemã. E ele fez a carreira dele, ele teve muito sucesso por conta aí de um processo que teria acontecido 18 anos antes, então 2 anos antes do Etzel nascer. E esse processo é o processo Mauritius, que vai, então, ser destrinchado durante toda essa obra. O que acontece é que o Etzel, ele começa a meio que ser perseguido por um cara, um idoso, uma pessoa mais velha, assim. Ele vai surgindo em vários lugares, ele não sabe quem é. E esse cara, então, vai se apresentar para ele como o Mauritius. Ele é o pai do Leonardo Mauritius. E o Leonardo Mauritius foi um cara que foi preso num processo, então, acontecido 18 anos antes, e que o pai dele, o pai do Etzel, seria o juiz. E esse pai do Leonardo, ele jura de pé junto
que o Leonardo é inocente. E ele traz uma série de elementos, ele começa a ter contato com o Etzel e trazer elementos do processo para mostrar para o Etzel que o Leonardo é inocente. E o Etzel, ele é um jovem. Então, assim, a gente tem que pensar num jovem descobrindo que o pai, que era uma pessoa super severa, super certinha, para vocês terem uma noção, eles tinham 2 horas por dia que eles conversavam todos os dias, assim, uma coisa completamente protocolar. Não era uma relação de amizade, uma relação íntima entre pai e filho, era uma coisa bem maçante mesmo. E aí ele descobre, então, que o processo que fez o sucesso do pai é justamente um processo em que a pessoa não teria sido culpada e foi presa injustamente. E o Etzel, ele é um cara muito 880, então assim, ou é certo ou é errado, não existe um meio termo para ele. Especialmente porque ele é um jovem vendo todas aquelas mudanças do século XX, e esse é um livro muito importante para ter uma ideia da Alemanha do pós-Primeira Guerra Mundial, ou seja, Alemanha pré-nazismo. Então a gente tem aqui a construção de uma sociedade que vai desembocar numa coisa muito terrível. E esses elementos vão sendo apresentados para nós pelo Jacob, e o Jacob era judeu, e em 1933 ele vai acabar fugindo da Alemanha, porque os livros dele são proibidos, justamente pelo fato dele ser um judeu. Então, isso tudo também vai passar na obra, vai fazer parte da obra, e assim, é muito interessante ter essa perspectiva. Ainda mais com o tema justiça, né? Porque a gente sabe que o nazismo na Alemanha era legalizado, era algo legal, estava no sistema jurídico daquele país. Não era uma coisa ilegal, uma coisa que afrontava, sei lá, princípios ou Constituição. Não, foi feito um ordenamento jurídico que sustentasse aquele regime. E isso é muito perigoso. E isso é uma das coisas mais preocupantes que se tem, quando o ordenamento jurídico ou quando o próprio sistema, o próprio poder se mostra além daquilo que é o razoável. Então aqui nós temos já essa deturpação que vai sendo mostrada para nós. Tem outro fator muito importante na relação toda aqui formada, que é o fato da mãe do Etzel não ter participado em nenhum momento da criação desse menino, basicamente porque ela teria cometido algo aí na infância dele que fez com que o barão forçasse ela a sair do país por meios jurídicos também. Ele manipula a lei de uma forma que ela seja obrigada a viver em outro lugar. Então ela vive na Suíça e o Etzel ainda tem essa vontade de conhecer a mãe. E isso é outra coisa que a gente tem, assim, de psicológico para pensar no Etzel e na formação do Etzel, né? Esse problema com o pai deriva não só de toda essa construção da relação dos dois, mas também pelo fato de ele ter sido privado da mãe. E esse aqui, basicamente, é um daqueles grandes romances psicológicos que quem gosta disso, de entrar na mente do personagem, de entender os motivos do personagem, vai amar e precisa ler, porque ele é muito, assim, denso na questão do romance psicológico. É como se nós estivéssemos vendo a mente de cada personagem, depois pula para outro. Não é um fluxo de consciência, mas é algo bem parecido, a sensação. Que a sensação é justamente de entrar na mente da pessoa. Mas não é algo desordenado, é algo assim que tem uma linha de pensamento e vai de encontro também com a linha da história. Então, o que o Jacob conseguiu fazer aqui é muito brilhante, né, do ponto de vista do romance também, da forma do romance. Então, basicamente, o Etzel vai descobrir que existe uma testemunha ocular desse processo Maurícios, e ele é um cara que está vivo, e ele foi o responsável pelo falso testemunho, a princípio. É o que diz o pai do Leonardo, que teria sido um falso testemunho. Etzel decide ir atrás desse cara, ele foge de casa, ele não avisa ninguém. Ele pega dinheiro com a avó dele, que também é uma personagem muito interessante. E ele vai atrás desse cara, vai conversar, vai ser manipulado por esse cara, vai tentar manipular esse cara até conseguir a verdade sobre o processo Maurício. Basicamente, essa é a trama do personagem principal aqui desse livro. Agora, a trama do Leonardo Maurícios também é muito bem desenvolvida pelo autor aqui. Basicamente, o crime que teria ocorrido, o crime que foi efetivamente punido, seria o Leonardo tendo assassinado a esposa dele, a Eli. A Eli era muito mais velha que ele era um jovem, assim,
que era bastante acadêmico, ele era muito inteligente, muito renomado na academia, mas ao mesmo tempo ele também vivia muito em libertinagem, assim, principalmente no período da juventude. O pai dele sempre passou muito pano para esse filho. Ele perdeu muitos outros filhos, a esposa, ele ficou só com aquele menino e ele mimou demais o Leonardo. O Leonardo acaba se casando com a Eli, e é um casamento por status mesmo, um casamento por dinheiro, não é algo por amor, e cria esse conflito com o pai, inclusive. E aí disse-se que, então, nesse processo, que ele teria assassinado a Eli, inclusive aí para conseguir fundos e tal. E aí ele acaba sendo preso, ele recebe a pena aí de prisão perpétua por conta desse crime, só que tem um período ali de prescrição, um período de liberdade condicional, e quando ele fechasse 20 anos, ele seria solto. Basicamente, essa é a história do Leonardo. E a testemunha ocular desse caso seria o Aremi, que na verdade a gente vai descobrir que o nome real dele é Warschauer, e ele é um judeu também. Ele muda de nome para conseguir ascender na carreira dele. Ele também é um literato, é um acadêmico, intelectual. A gente vê muito isso dos intelectuais aqui nesse livro, porque esses personagens são grandes intelectuais. E aí tem, então, esse conflito armado entre todos esses polos. Você já vê desde o começo que existem dois polos principais, sendo duas relações de pai e filho aqui, né? Na família Mauritius e na família Andergast. Então, assim, tá feito trama, é um super trama familiar também, que envolve o processo judicial, e ele te mostra como que funciona o poder judiciário, e para mim esse é um dos grandes pontos altos do livro, assim, o fato de ele ser muito transparente no que tange ao poder judiciário. Então, quem trabalha com isso vai sentir muito a fidelidade do autor. Eu não sei se ele chegou a trabalhar também no judiciário, ou que tipo de conhecimento ele tinha, porque ele mostra a justiça como ela realmente é. Esse é o ponto. Eu quero entrar muito em detalhes para não perder assim, o plot da história e tal, mas fato é que ele consegue mostrar com uma fidelidade impressionante o que realmente é o judiciário, como que funciona o judiciário e por que que aquela justiça plena, aquela justiça perfeita só existe no plano divino. Infelizmente, nós nunca vamos alcançar a justiça na sua plenitude aqui na Terra. Então, é muito interessante. E os trechos, assim, ele traz algumas coisas tão interessantes pra gente pensar. Tem um trecho aqui que basicamente marcou todo mundo. Eu até fiz também uma postagem no Instagram relacionada a esse trecho, porque marcou demais, assim, a forma simples com que ele deixou uma reflexão tão importante, né? Tudo isso nessa época era o presente, mas o presente é sempre a época em que não se tem tempo. Não ter tempo, eis aí palavras incompreensíveis para quem está cercado de quantidades de tempo incomensuráveis e não sabe o que fazer dessa abundância de tempo entre o momento de acordar e o de dormir. Todo o enigma da vida está contido aí nesse fato de não ter tempo. Isso aqui é tão verídico, tão atual, né, pra gente pensar, enfim. Tem um momento que ele está refletindo aqui, especialmente sobre o espírito europeu, também é muito interessante. Ele vai trazer elementos históricos, elementos culturais, tudo isso vai sendo trazido aqui em reflexões bastante profundas. Voltar as costas à Europa não quer dizer que se possa viver sem ela. Começar a compreender o que a Europa era, na realidade, para um homem como ele. Não representava somente seu passado pessoal, mas o de 300 milhões de homens, com tudo o que ele sabia e trazia no sangue. Não somente a região que o havia produzido, mas também a imagem e a configuração de todas as regiões situadas entre o Mar do Norte e o Mediterrâneo, sua atmosfera, sua história, sua evolução. Não apenas essa ou aquela cidade onde havia vivido, mas centenas de cidades, e nessas cidades, as marcas deixadas pelos grandes homens. E ele faz uma comparação até depois, um pouquinho depois desse trecho, sobre Europa e América, que o Aremi barra Warschauer, em determinado momento ele vai fugir para os Estados Unidos e ele vai ver um pensamento completamente diferente, né? Os Estados Unidos sempre teve um povo mais materialista, menos pensando nessa coisa do espírito. Não, eles não amavam o espírito. O que estimam são as realidades palpáveis, os valores concretos, os negócios, a propaganda, a ação. Sobre o judaísmo. Um judeu quer ser judeu. O que é que significa isso, um judeu? Ninguém pode oferecer a esse respeito explicação satisfatória. Meu pai se orgulhava da emancipação, creia você, uma invenção que tira ao oprimido qualquer pretexto de se queixar. A sociedade o repele, o Estado o repele. O gueto material se transforma num gueto moral e intelectual.
aqui uma reflexão que me lembrou muito o líder alemão, de um autor que era muito admirado pelo Etzel e que em determinado momento da história ele vai ser consultado aqui sobre o tema da justiça. A justiça e o amor eram primitivamente unidos por laços fraternais. Na nossa civilização, não são nem mais parentes afastados. Podem-se dar desse estado de coisas muitas explicações sem nada explicar. Não temos ainda o povo, um povo que constituiu o corpo da nação, e por consequência, o que chamamos democracia se reduz a uma coletividade amorfa que não se pode organizar nem se elevar e que asfixia todo e qualquer idealismo. Talvez fosse necessário um César, mas de onde viria ele? É preciso temer o caos, que só ele o fará surgir. Veja só isso, né? Então, o que os melhores poderão fazer de melhor será comentar o terremoto. O resto não é mais que isso. Pense que não podemos avançar senão lentamente, vagarosamente, passo a passo, e que entre um passo e o seguinte estão todas as fraquezas, todas as imperfeições, todos os erros, às vezes até os nobres, de que somos culpados. Não é nem uma doutrina salvadora, nem uma poderosa verdade que lhe estou dando, conforme já lhe disse. É uma indicação, um pequeno auxílio. O que quero dizer é que o bem e o mal não se originam das relações entre os homens, mas unicamente das relações dos homens consigo mesmos. Tem algumas outras reflexões aqui mais pro final que são bem profundas, bem chocantes, mas que eu vou deixar para vocês para terem vontade de ler esse livro e ter contato com essas reflexões assim que fazem você ficar com aquela cabeça assim explodindo mesmo, de tão profundo e de tão verdadeiro. Então, ele é um autor diferenciado. Vocês viram pela forma de escrita, pelos pequenos trechos que eu li aqui, como ele vai para uma profundidade diferente e ao mesmo tempo ele tem essa escrita bonita, envolvente. E esse enredo que eu me surpreendi muito, assim, por isso de ele te grudar, sabe? Não é aquele livro profundo, aquele livro que faz você pensar, mas que você não consegue andar no enredo. Ele consegue juntar muito bem duas coisas que eu amo, que é essa profundidade na reflexão com um enredo muito envolvente. Basicamente seria isso que eu resumiria esse livro, assim. E então fica aqui a recomendação de uma obra incrível da literatura alemã. Finalmente eu achei um autor alemão que eu gosto muito. Então eu tô bastante ansiosa para continuar a trilogia. Eu tô aqui com meus outros 2 livros, né? Acho que a gente vai seguir, ainda que por fora, assim, um grupinho que tenha gostado muito do livro quer continuar, porque gostamos demais da escrita desse autor. Fica aqui a recomendação, por favor, leiam Jacob Wasserman, que vale a pena. Se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida, deixem aí seus comentários o que vocês acharam. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.